Sanções normalmente atingem apenas os atletas, mas o staff que trabalha com eles, formado por fisioterapeutas, fisiologistas, treinadores e médicos, também pode ser punido. No Brasil, onde a maioria dos casos de doping registrados se dá pelo uso de estimulantes e diuréticos, um grave escândalo abalou os alicerces do atletismo em 2009. Após uma denúncia anônima, a Confederação Brasileira da Modalidade realizou de surpresa exames em vários atletas da equipe Rede, então uma das mais fortes do país. Nada menos que 5 deles apresentaram resultado positivo pelo uso de eritropoietina. Os treinadores Jaime Neto Júnior e Inaldo Senna assumiram que ministraram a substância por sugestão do fisiologista Pedro Baliquian e foram banidos do esporte. Os 5 atletas suspensos voltaram a competir no Troféu Brasil de Atletismo de 2011. Eritropoetina é uma droga sintetizada, é a forma recombinante que existe no mercado desde a década de 90, que existe no mercado. Ao final da década de 80, ela entrou para valer no mercado e em 1988 já começaram os primeiros casos de doping no Tour de France, que até foi chamado de Tour de Farce, o Tour da Farsa, dado o uso da eritropoetina. E a partir do uso da eritropoetina recombinante, que é a R-EPO, que é a sintética, surgiram os análogos, que são formas mais modernas que somatizam, fazem a mesma ação que a eritropoetina, só que num efeito maior e mais duradouro. E qual a função da eritropoetina? É promover o que a gente chama em medicina de eritropoiese, que é a formação de glóbulos vermelhos. Tanto é que ela é utilizada, a forma recombinante, ela entrou na medicina para tratamento dos pacientes com insuficiência renal, porque eles não têm a eritropoetina, formação de eritropoetina dado a insuficiência renal. E aí criou-se a recombinante. E para que ela é utilizada? Para aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Os atletas descobriram que aumentando a quantidade de glóbulos vermelhos você aumenta a sua performance, porque em fisiologia você sabe que o VO2, a capacidade de transporte de oxigênio, depende da captação, que é pelos pulmões e vias aéreas, transporte, que são os glóbulos vermelhos, e utilização pelos músculos, que são as enzimas, e utilização da via aeróbia muscular. Então eles perceberam que se você tivesse uma quantidade maior de glóbulos vermelhos, você teria uma maior performance. No próximo bloco, o que mudou com a criação da Agência Mundial Antidoping. Com a criação em 1999 da UADA, Agência Mundial Antidoping, o monitoramento e o combate às drogas no esporte ficou centralizado. Ações efetivas ganharam corpo, entre elas os exames surpresa, já citados no caso que envolveu a equipe Rede de Atletismo, ao qual todos os principais atletas são obrigados a se submeter. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos de Londres, estes exames tendem a ser repetidos com uma frequência muito maior. O exame off-competition
é um grande avanço no controle antidoping. Para o telespectador entender, o controlador de doping chegar na casa de um atleta que não está competindo, não tem competição nenhuma, simplesmente está treinando e ali colher a urina dele. Por que isso? Porque muitas substâncias fazem o resultado maior numa competição quando você toma essa substância mesmo fora da competição, como é o caso dos esteroides anabólicos. E é preciso que se entenda que o órgão controlador de doping, ele não é um policial que vai lá para acusar alguém. Ele, acima de tudo, ele está zelando pela saúde do atleta, seja na competição ou fora dela. Nós vamos fazer em Londres 6.500 testes, fazer testes de urina e de sangue, testes em competição e fora de competição, e tenho certeza que, em função da elite de atletas que vai estar presente nessa Olimpíada, nós não teremos muitos casos de doping. Embora eu lembro que a percentagem normal de resultados analíticos adversos é de 1%. Nós teremos um pouco mais de 10 mil atletas e serão 5 mil exames de controle de doping, ou seja, 50% do total. E em torno de 500 exames de sangue durante a competição. Para o Brasil 2016, nós estamos planejando em torno de 5.500 a 6.000 controles de dopagem. O escândalo protagonizado pela norte-americana Marion Jones nos Jogos de Sydney em 2000 abriu outro leque para o controle antidopagem. O Comitê Olímpico Internacional definiu regras claras para a conservação das amostras de sangue e de urina. Hoje em dia, em competições maiores, como os Jogos Olímpicos, a amostra de urina é retida em um subterrâneo em Lausanne com temperatura adequada por um período de 8 anos. Esses 8 anos decorrem de uma condição do Código Mundial Antidoping que permite que a punição de um atleta seja feita até 8 anos depois de sua participação. Nós já tivemos situações da Olimpíada de 2000 que foram punidas em 2007. E, em função disso, além do mais, sempre que aparece um novo tipo de controle de doping, como foi o caso da cera, nós podemos fazer um teste retroativo nessas substâncias que estão estocadas. O controle de doping não está acima da medicina. Não se deixa de fazer um tratamento médico em um atleta simplesmente porque a medicação que será utilizada consta da relação de substâncias proibidas. Nas regras da WADA, existe a isenção para o uso terapêutico, na qual pede-se autorização para o uso de um determinado produto sob justificativa, que normalmente é avaliada por um grupo de médicos. Dentro desta linha, a entidade estuda, por exemplo, aprovar a liberação de várias medicações utilizadas por asmáticos nos Jogos de Londres. Mas a maior preocupação dos atletas segue mesmo sendo com os critérios de escolha para a realização dos exames, que varia de esporte para esporte. Nos coletivos, normalmente são escolhidos 2 por jogo, pelo diretor técnico do evento. Já nos individuais, a escolha se dá por classificação ou por raia, embora hoje já seja adotado em larga escala o controle inteligente, seja pela performance do atleta ou por algum sinal físico que sugira algo. Mas nem isso parece capaz de inibir grande parte dos competidores da elite. A tentativa de um indivíduo de obter melhores resultados nas competições é uma coisa muito clara. Todo mundo busca esse resultado. Então, muitos indivíduos aceitam qualquer coisa para conseguir esse melhor resultado. Há alguns anos atrás foi feita uma pesquisa oferecendo a um atleta uma droga hipotética, que se ele utilizasse a droga, ele certamente conseguiria um recorde mundial muito consistente. Mas, por outro lado, ele teria a informação que essa droga causaria malefício à sua saúde ou algum problema em curto espaço de tempo.
mais de 90% dos atletas competitivos de alto nível aceitariam utilizar essa droga para ter esse resultado, mesmo com esses malefícios todos. Porque esse desejo do resultado nesse momento da vida dele é a coisa que mais importa. Talvez num outro momento ele até repensasse, mas naquele momento ele deseja isso. Então, cabe às instituições que combatem o doping zelar pela saúde desse atleta. Porque a pessoa que está cegada por aquela volúpia de conseguir o resultado, aceita qualquer coisa. Então alguém tem que fazer essa vigilância por ele. É um papel meio paternal dessa entidade. Mas a gente não pode deixar só o livre-arbítrio individual determinar isso. É importante que aqueles que conhecem os riscos e benefícios dessas drogas e que respeitam os códigos morais daquele momento da sociedade, façam regras para aquele momento. Tanto que essas regras mudam de ano para ano. Num ano uma droga que é considerada dopagem, no outro ano pode deixar de ser. Um método que é considerado dopagem pode deixar de ser. Inclusive os métodos que são utilizados para investigar o doping mudam, conforme essas necessidades. Desde os Jogos Olímpicos de Sydney no ano 2000, exames de sangue fazem parte da rotina dos organismos que combatem o doping. Embora na urina seja encontrada a maioria das substâncias proibidas, no sangue é possível detectar os hormônios de crescimento, os indícios de transfusões que possibilitam o aumento dos glóbulos vermelhos, e a cera, a terceira geração dos hormônios, que também estimula a formação das células vermelhas, responsáveis pelo aumento da oxigenação no sangue, muito utilizada por atletas de esportes de resistência como ciclismo, atletismo, remo e triatlon. Em 2009, o Comitê Olímpico Internacional anunciou, momentos antes do Campeonato Mundial de Atletismo em Berlim, a criação do passaporte hematológico. O passaporte hematológico é uma nova orientação da área de antidoping. Na verdade, hoje ele está se tornando quase um passaporte biológico. Antigamente se via só a série de sangue, mas hoje se estuda também o controle de anabólicos e esteroides. Como é que funciona esse passaporte? Nós tomamos 4 amostras de sangue do atleta por ano e obtemos dessa forma um perfil do comportamento sanguíneo desse atleta. Se nós observarmos que antes de um jogo ou de uma performance existe um aumento característico de glóbulos vermelhos, nós sabemos que esse atleta provavelmente deve ter utilizado eritropoetina. E o interessante do passaporte biológico e do passaporte hematológico é que nós podemos condenar ou suspender o atleta só pela modificação do passaporte, sem ter a necessidade de encontrar especificamente a substância. Atualmente, a Corte Arbitral do Esporte já consegue detectar resultados positivos por meio do passaporte hematológico. O órgão entende que a prova do doping não precisa estar atrelada à substância proibida encontrada, mas à variação hematológica das substâncias durante o período de treinamentos. Existem alguns estudos já em animais de experimentação mostrando que você pode produzir linhagens de animais com maior quantidade de músculo fazendo manipulação genética. Isso é possível tecnicamente. Agora, como controlar esse resultado é que a gente não sabe ainda. Então, esses estudos, embora sejam potencialmente possíveis, ainda estão numa fase muito inicial de elaboração. E a gente não sabe como aplicar isso no ser humano de fato. Mas do jeito que a tecnologia, a ciência caminha hoje, de repente, a qualquer momento, alguém controla isso e consegue produzir um indivíduo extremamente forte. Você pode produzir um indivíduo mais alto, você pode mais ágil e assim por diante. Então, isso pode acontecer em algum momento. Nesse momento, talvez ainda esteja um pouco distante da realidade, da execuibilidade desse fato. Mas a gente sabe que isso está caminhando nessa direção e o controle de dopagem tem que se antecipar ao que vai acontecer. Ele tem que estar prevendo o que pode acontecer e já criando os mecanismos de controle para evitar que essas situações possam ocorrer. Esses estudos com o chamado doping genético, na verdade, são estudos que acontecem na ciência como um todo. A gente está buscando na ciência, na medicina, formas de controlar o funcionamento do corpo. Existem substâncias que estimulam funções, substâncias que inibem funções. Se a gente consegue modular cada uma dessas substâncias, eu posso estimular ou inibir determinadas funções. Isso na saúde geral, na medicina, seria interessante, por exemplo, para o tratamento do diabetes. Você saber como controlar a produção ou o controle da insulina
por meio genético, seria muito útil para controlar essa doença. Você saber como controlar uma neoplasia, um câncer, também seria muito útil. Então, esses estudos estão caminhando nessa direção. Da mesma forma que eles caminham, também caminham os estudos para fazer esse indivíduo talvez ter mais estatura, mais força muscular, mais velocidade. E aí a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Até que ponto isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas cabe àqueles que controlam a dopagem zelar pelo bem-estar do atleta e por uma competição equilibrada e honesta. É isso que a gente busca, é isso que a gente espera de uma sociedade justa.